Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror. Hoje vamos explorar os segredos sinistros que se escondem nas florestas de Cartacas, e o conhecimento proibido e lendas conhecidas apenas pelos mais hábeis bardos das Terras das Brumas. Preparados? Então peguem uma caneca de cerveja e se assentem em uma das salas privadas da velha taverna de Cartaca. E aguardemos que segredos seu misterioso proprietário, o famoso Meister Singer Harkon Lucas, irá nos revelar. Howl of the Raven. Qualquer habitante de Cartacas sabe os perigos de caminhar pelas suas densas florestas e teme os lobos que infestam as matas. As criaturas lupinas que abundam neste reino são audaciosas e vorazes e não parecem temer humanos. Relatos contam de alcateias que perseguem cavaleiros e carruagens, de lobos que adentram cidades e caçam nas ruas de vilarejos, à procura de presas incautas, e até mesmo que invadem casas para arrastar vítimas para as matas e saciar sua fome. Muitos evitam viajar durante a noite, e ao adentrarem ao reino pelo norte e cruzar a Estrada Escarlate, planejam paradas em estalagens estrategicamente posicionadas para este fim. Contudo, essas paredes e abrigos podem dar uma falsa sensação de segurança. Viajantes solitários, por vezes, desaparecem durante a noite, e os proprietários dessas tavernas clamam que eles jamais chegaram a seus estabelecimentos. A verdade é que essas tavernas são pontos de caça dos Naruvi, os lobos enganadores, também conhecidos como lobos metamorfos. Essas criaturas que abundam no folclore e lendas de Cartacas são lobos que de alguma forma adquiriram a capacidade de mudar de forma e assumir a forma humana. Esses cruéis monstros usam de seus dons para andar e caçar entre humanos, selecionando suas vítimas e os levando para armadilhas sádicas e mortais. Um lobo metamorfo pode assumir até 3 formas distintas, podendo se passar por um lobo atroz, assumir uma forma híbrida de aspecto lupino mas com características humanoides, ou assumir uma forma humana. Em sua forma humana, estes seres são dotados de grande carisma e costumam se passar por menestréis e bardos viajantes, eis que são capazes de, com sua música, induzir suas vítimas a um estado de letargia. Enfrentar tais criaturas em combate é uma tarefa árdua, eis que elas possuem resistência à magia e só podem ser feridas por armas de ferro frio ou magicamente encantadas. Rumores apontam que o próprio Harkon Lucas, o famoso bardo e Meister Singer de Skald, é um poderoso lobo metamorfo, e que seus inúmeros filhos se tornaram uma espécie ainda mais perigosa, conhecido como lobo metamorfo superior, ainda mais fortes e resistentes à magia. Quando vagam pelas florestas ancestrais de Cartacas, os lobos metamorfos são sempre acompanhados de uma alcateia de lobos, com quem mantém um elo telepático. Apesar de muitas vezes serem confundidos com lobisomens, lobos metamorfos desprezam estes licantropos, sejam eles licantropos verdadeiros ou amaldiçoados, e encontros entre essas criaturas usualmente terminam em combates violentos e ferozes. A floresta de Uxcoven, também conhecida como a Floresta do Lobo, é onde se encontram a maior parte dos lobos e lobos metamorfos que assolam Cartacas. Nesta grande floresta intocada, uma das únicas construções que podemos encontrar é o Complexo de Ambrose. Esse conjunto de rústicas construções é cercado por uma paliçada de madeira, que abriga uma comunidade liderada por um veterano chamado Jonathan Ambrose. O espadachim é um habilidoso guerreiro e lidera uma pequena comunidade, a qual ele se refere apenas como a Irmandade. A verdade é que o grupo que habita este local remoto é conhecido como Irmandade das Lâminas Quebradas, e é uma sociedade secreta, dedicada à destruição e caça de feiticeiros malignos. Embora a sociedade tenha sido criada há mais de 6 décadas, com o objetivo de combater o mal, pelo famoso aventureiro de Cartacas, Callum Songmaster, Jonathan Ambrose, seu atual líder, tem direcionado a sociedade contra um de seus mais antigos ódios e temores, os usuários de magia. Os caçadores de bruxos costumam andar em pares, e são hábeis em caçar e eliminar usuários de magia que, aos seus olhos, são considerados malignos.
Viajando ao sul, pela Estrada Escarlate, chegamos à cidade de Scald. Circundada de um lado por um paredão rochoso e colinas, e por outro pelo rio Kilovan, podemos avistar a belíssima cachoeira que desce do paredão de uma queda de 18 metros, e que cria uma constante neblina de vapores de água perto da queda, fazendo o local ser chamado de O Caldeirão. Nesta localidade, próxima à queda d'água e em uma ilha no meio do rio, está a velha taverna de Cartagan, uma bela hospedaria construída em madeira, apenas alcançável por duas pequenas pontes arqueadas. A taverna é famosa por sua qualidade em comidas e bebidas e pelas suas apresentações musicais. Durante o dia, ela é bastante frequentada pela população de Scald, que lota seu grande salão. À noite, contudo, a taverna tende a atrair tipos incomuns e perigosos, e poucos são os locais que se atrevem a desfrutar de seus serviços após o anoitecer. A taverna é propriedade de Harkon Lucas, que costuma residir na estalagem, e funciona como ponto de encontro de diversos dos lobos metamorfos. Não é incomum que incautos viajantes e hóspedes venham a desaparecer na taverna, que é repleta de passagens secretas e salas ocultas, onde vítimas podem ser facilmente devoradas, e seus gritos perdidos entre o som constante da cachoeira. Atravessando o rio, chegamos à floresta de Hodskoven. Nessas matas densas se esconde um monastério da Ordem dos Guardiões, onde uma ordem monástica secreta se dedica a coletar e manter seguros artefatos malignos de grande poder. O líder desta ordem é o irmão Dominic, um experiente guardião, que serviu por muitos anos em Tempest, protegendo um item conhecido como a Tapeçaria das Almas Perdidas. Após a destruição daquele item e da maior parte dos monges de seu antigo monastério por forças malignas, ele viajou pelos diversos reinos, seguindo sua vocação, até que no reino de Haslan encontrou um outro artefato de grande poder, o Frasco de Ferro de Turni, o Impiedoso. Esse artefato é conhecido por aprisionar uma infinidade de demônios, que podem ser convocados para servir os desejos de seu possuidor. Incapaz de destruir esse artefato maligno, e sabendo que Haslik, o Lorde Sombrio de Haslan, estava em busca deste poderoso item, ele fugiu com o artefato para as florestas de Cartacas, onde, com a ajuda de seus irmãos da Ordem, construiu um monastério para abrigar e proteger esse artefato, batizando o monastério de O Santuário de Ferro. A real localização do monastério é um segredo, conhecido apenas pelos monges da Ordem dos Guardiões, que vivem para proteger seus tesouros malignos daqueles que buscam a corrupção e o poder. Também seguindo a floresta ao sul, próxima à fronteira com o reino de Haslan, um outro grupo secreto atua, com um propósito mais sinistro. O clã Uivante é um grupo de licantropos dedicados à adoração do deus lobo, e são liderados pela Mãe Fúria. A Mãe Fúria é uma Loup-Garou, uma poderosa estirpe de lobisomem e licantropo verdadeira, que viveu boa parte de sua vida como um lobo atroz nas florestas selvagens de Verbrek. Um dia, ela encontrou e atacou um grupo de humanos, mas quase foi destruída nesse confronto. Fascinada com o poder e versatilidade dos humanos, ela passou a adotar a sua forma humana e tentar compreender suas habilidades e sociedade, bem como tentar converter outros humanos para o culto ao Deus Lobo. Alfred Timothy, o Lorde Sombrio de Verbrek, considerou tal medida um sacrilégio e profanação à fé do Deus Lobo, e caçou a Mãe Fúria, que foi obrigada a se exilar de sua terra natal. Ela encontrou refúgio nas remotas florestas de Cartacas, onde deu continuidade a seu culto. Ela é a líder absoluta do clã Uivante, composto por outros humanos que foram por ela infectados com licantropia. Para escolher os novos membros, eles sequestram alguns indivíduos conhecidos por serem sádicos e violentos, e realizam um jogo de caça. O candidato é libertado na floresta durante a noite, e então um dos membros do clã é aleatoriamente escolhido para caçá-lo. Se o candidato conseguir sobreviver à caçada do lobisomem até o amanhecer, ele é então novamente capturado e escolhido para se juntar ao clã, onde é infectado com licantropia por uma mordida da Mãe Fúria. O clã Uivante
se reúne para realizar caçadas ritualísticas, e em noites de lua cheia, os cultistas se banqueteiam de carne humana. Todos os súditos veneram a Mãe Fúria, e o som de seu uivo é capaz de induzir o processo de transformação dos demais membros do clã em bestas lupinas selvagens. Até agora, este clã de lobisomens tem evitado o confronto com os lobos metamorfos, mas é apenas uma questão de tempo para que o caminho da Mãe Fúria e Harkon Lucas venham a se encontrar. Retomando o caminho da velha Estrada Escarlate e da civilização, descemos ao sul até finalmente chegarmos à cidade de Harmonia, a única outra cidade-estado digna de nota em Cartacas. Embora mais isolada que Skald, a cidade tem uma grande tradição musical e é conhecida por formar os melhores bardos de todas as terras do continente. Seu anfiteatro é motivo de grande orgulho para a cidade, graças à sua acústica invejável. O som que reverbera nas paredes de pedra e arquibancadas pode ser ouvido por toda a cidade. Nas arquibancadas está ainda a entrada para o famoso Clube de Cristal, um local bastante distinto, usualmente frequentado pela elite de Cartacas. O clube é construído em uma caverna natural em um paredão rochoso e é repleto de cristais em suas paredes e teto, que parecem reverberar ao som das apresentações musicais. Apesar das mesas e salões estarem em uma grande caverna principal, diversos outros túneis se aprofundam para uma grande rede de cavernas. O local é administrado e frequentado por diversos lobos metamorfos, que fazem dali um ponto de diversão e caça. Não são raros os visitantes que, embriagados pelas fortes bebidas do local, ou atraídos pelos olhares convidativos de uma figura sedutora, adentram as redes de túneis e cavernas, apenas para se descobrirem perdidos e sozinhos, e presas de um cruel jogo de caça com bestas lupinas. Ainda, na cidade de Harmonia, um horror morto-vivo invisível assombra suas ameias. Jack Biquick nasceu e cresceu em um circo itinerante e tentava aprender o ofício de um bufão. Seus gracejos, contudo, lhe trouxeram a desgraça, pois após zombar de um poderoso feiticeiro, ele foi amaldiçoado e se tornou incorpóreo e invisível. Sua condição o fez ser abandonado por seus companheiros circenses, e ele vagou em solidão e desespero. Um dia, contudo, ele presenciou um vampiro se alimentando nas ameias de uma rua deserta, e percebeu que o morto-vivo o podia enxergar. Ele se aproximou do vampiro e revelou sua história, oferecendo ajudar o mesmo em suas caçadas. Jack Biquick foi transformado também em uma criatura da noite, e descobriu que, quando as pessoas estavam realmente assustadas e apavoradas, elas finalmente conseguiam o ver. Seu antigo mestre, vampiro, foi destruído, e Jack voltou a vagar sozinho pela noite. Ele agora se apossou de um antigo casarão abandonado, para onde atrai suas vítimas para apavorá-las e beber seu sangue, para que então elas possam ver sua face antes de morrer. O antigo casarão abandonado foi transformado em uma casa de horrores, onde elaborados truques e alegorias circenses são usadas pelo vampiro invisível para confundir e aterrorizar suas vítimas, até que finalmente possam ver a face de seu assassino. Por fim, se seguimos rumo ao sul, chegamos às enevoadas florestas de Felkscoven e as colinas de Arcalias, um local assombrado e amaldiçoado, onde nem mesmo a vegetação parece crescer. Há décadas atrás, essas colinas serviram como lar de uma sacerdotisa profana conhecida como Hadaga. Essa vil criatura lidava com necromancia e criaturas mortas-vivas, e durante um tempo esteve em posse de um poderoso artefato conhecido como a Coroa de Daegon, que lhe permitia transformar humanos em grotescos goblins para servi-la. O destino de Hadaga e da Coroa de Daegon está diretamente ligado aos eventos da conspiração Gundarakita, e acredita-se que ela tenha perecido. Ela marchou com inúmeros de seus mortos-vivos para as terras de Daglan, recém-desveladas pelas brumas ao sul de Cartacas, mas desapareceu para sempre quando essas terras foram novamente engolidas pelas brumas, pouco tempo após seu surgimento. Até hoje, acredita-se que o local de seu antigo covil
atualmente chamado de as Catacumbas de Cartacas, seja habitado por criaturas mortas-vivas. Alguns exploradores e caçadores de tesouro tentaram invadir o local para encontrar um lendário artefato chamado de a Pedra da Morte, uma mesa de sacrifícios que permite ao assassino assumir a forma e aparência de sua vítima. Mas relatam que logo na entrada das catacumbas existem imponentes esqueletos gigantes que atuam como guardiões. Outros relatos apontam que agora uma criatura de aparência bestial e deformada, coberta de uma pele de escamas, habita as catacumbas. Alguns acreditam que a besta da colina é a nova forma de Radaga, mas ninguém pode afirmar ao certo sobre a identidade desta misteriosa criatura. Quando terminamos de ouvir os fascinantes segredos, lendas e rumores de Cartacas, percebemos por uma janela que o sol já se pôs e a noite avança. Com temor, percebemos que a velha taverna de Cartacan já não é mais ocupada pela população de Skald, mas por figuras ruidosas e sinistras, que parecem nos direcionar olhares ameaçadores. Enquanto nos preparamos para deixar o local, Harkon Lucas, nosso anfitrião, impede nossa saída. Ele insiste para que fiquemos para o jantar, como seus convidados, e ouçam um pouco de sua própria história. Afinal, não há nada como uma boa história para abrir o apetite. Inscrevam-se neste canal e ativem as notificações, para que juntos desvendemos o sinistro passado e segredos do enigmático bardo Harkon Lucas.